um Jäger consegue sequer encostar no Ghidorah antes de ser desintegrado? Eu vou te provar agora que quando o combate sobe pro céu, toda aquela vantagem mecânica que eu te mostrei no primeiro vídeo vai pro espaço. Fala, meu parceiro, eu sou o Gabriel, cara, tudo certo? Se você acompanhou o vídeo passado, você viu que os Jägers passaram um sufoco grande contra o Godzilla, o Kong e o Mecha, né? Só que hoje o problema vem de cima. Será que os Jägers conseguiriam lutar contra o Rodan, a Mothra e o Ghidorah? É isso que eu vou te mostrar agora, mano. Então chega de enrolação e bora pro vídeo. Pra gente retomar de onde parou, eu preciso que você entenda uma coisa logo de cara. A dinâmica aqui muda completamente em relação ao que eu te mostrei no vídeo passado. O motivo é bem óbvio, cara, mas é o que torna tudo mais perigoso. Todos esses adversários são kaijus aéreos. Essa capacidade de voar, principalmente quando a gente tá falando de velocistas hipersônicos, transforma o combate num cenário absurdamente complicado para as máquinas de guerra. Só que calma, né, mano? Nem tudo é tragédia. E eu encontrei um detalhe que pode dar uma ponta de esperança pro lado dos humanos dessa vez. Pra você sacar que vantagem é essa, eu preciso que você lembre primeiro de como esses robôs são construídos por dentro. Se a gente olhar para os dados mais realistas das fontes oficiais, um Jäger pesa na casa de 7.000 toneladas. E para você ter uma noção desse peso na vida real, imagina a estrutura de ferro da Torre Eiffel inteirinha. Um Jäger tem quase esse mesmo peso, ficando só umas 300 ou 400 toneladas abaixo disso. É um monstro de metal, cara, não tem como negar. Mas quando a gente coloca ele do lado desses titãs, o peso volta a ser um problema. A sorte é que, por incrível que pareça, 2 dos 3 oponentes de hoje são bem mais leves do que o Godzilla, ou do que o Kong, que a gente viu antes. E é exatamente aí que mora a dúvida que eu quero resolver com você. Será que essa leveza dos monstros é o que falta pra gente finalmente ver a primeira vitória dos Jägers? Mano, no primeiro round eu vou colocar o esquadrão pra encarar um titã que é o verdadeiro pesadelo de qualquer piloto, né, mano? O Rodan. Ele é um monstro vulcânico que domina o céu como ninguém e tem um corpo feito praticamente pra destruir tudo que toca. Pra você entender o tamanho da enrascada, a gente precisa comparar o que cada um traz pro campo de batalha. De um lado eu tenho os Jägers, né, que pesam entre 6 e 7.000 toneladas e medem ali seus 80 e poucos metros. Eles estão vindo com tudo, lâminas superaquecidas, mísseis teleguiados e até aquele chicote elétrico para tentar uma vantagem de perto. Do outro lado eu tenho o Rodan, que tem uma envergadura de asas bizarras de mais de 260 metros. Mano, mesmo que ele pareça menor com seus 47 metros de altura, não deixa que esse tamanho te engane. O que importa de verdade aqui é a massa. E os titãs do Monstroverso jogam em outra liga. Cara, eu fui atrás dos dados oficiais e o Rodan pesa ali impressionantes 39.000 toneladas. Se você fizer a conta comigo, você vai ver que ele é quase 6 vezes mais pesado que qualquer um desses robôs. Só esse número já mostra que seria quase impossível para o Jäger tentar dominar o titã usando peso. Pelo contrário, cara, imagina esse bicho vindo na sua direção em velocidade hipersônica, carregando toda essa massa. Pro piloto isso é uma sentença de morte. O que vai decidir o jogo aqui é a velocidade e como cada um se vira no corpo a corpo, porque no papel a vantagem do Rodan é ignorante. Agora vamos imaginar o que rolaria de verdade nessa luta. Como os Jägers são máquinas feitas para lutar no chão, o único jeito de o combate começar é se eles ficarem parados esperando o Rodan descer. Só que conhecendo o temperamento desse titã, ele não é do tipo que pede licença, sabe? Ou que vai pousar devagarinho pra poder se apresentar. O Rodan vai vir pra matar, mano. E aí eu te pergunto, o que acontece na hora do choque? Mano, pensa comigo, um bicho desse tamanho, vindo muito mais rápido que a velocidade do som, ele consegue acumular uma energia que nem a gente consegue imaginar. E na hora que ele bate, toda essa velocidade vira uma força de impacto absurda. Eu não vou ficar aqui te enchendo de conta matemática complicada, mas o resumo é esse, mano. Se o bicho ou as garras do Rodan pegarem em cheio um Jäger, o robô é pulverizado na hora. Pra você ter uma noção, ser atingido por ele nessa velocidade é o mesmo que ser acertado por um pequeno meteoro. Se o Rodan decidir fazer um ataque surpresa no ângulo certo, ele consegue limpar quase o esquadrão inteiro em questão de segundos. Não importa o quanto a tecnologia humana tem avançado, né, ou quais as armas que os Jägers estão carregando, a densidade e o peso da estrutura do Rodan simplesmente fazem qualquer arsenal parecer brinquedo. Nesse cenário, o equipamento humano fica obsoleto antes mesmo de conseguir disparar o seu primeiro tiro. Mas aí vem a dúvida que muita gente tem. Será que o Rodan é inteligente o suficiente para bolar um ataque pensando assim? Olha, é uma chance bem real, cara. Ele não é só um bicho agindo por instinto puro não, tá? Então, como é que os Jägers teriam alguma chance de sair vivos dessa? Na minha visão, o único jeito de não ser todo mundo varrido de uma vez só por um único rasante seria espalhar as unidades pelo terreno. O plano aqui seria esperar o Rodan chegar bem perto do chão para tentar travar ele com a funda gravitacional, sabe? A
ideia seria imobilizar o Titã por alguns segundos, abrindo uma brecha para outro Jäger chegar junto e tentar cravar uma lâmina num órgão vital. Só que, pra ser bem sincero com você, até isso é muito difícil de dar certo. A gente já viu o Rodan ser perfurado em combate e continuar na briga como se nada tivesse acontecido. Então, cara, não tem nenhuma garantia de que algum golpe desse seria o fim dele. E se a luta fosse pro chão, cara, não pense que a vida dos pilotos ia facilitar. O bico do Rodan tem um formato e uma força que poderiam arrancar os membros de um Jäger como se fossem feitos de plástico. Mas a verdade é que o Rodan dificilmente aceitaria ficar parado trocando soco na terra. Ele é muito mais de atacar, subir, ganhar velocidade e voltar pra bater de novo até moer o esquadrão inteiro. Pra piorar a situação, a gente não pode esquecer daquela palma sônica que ele faz com as asas, né? E do rastro de vento bizarro que ele deixa quando voa. Essas ondas de choque iam desorientar os pilotos e causar danos sérios nas estruturas dos robôs antes mesmo de qualquer contato físico. E se você tá aí se perguntando se os Jägers não poderiam simplesmente subir e lutar no céu, a resposta curta é não, cara. Aquilo que a gente vê nos filmes são só naves de transporte. Os robôs em si não foram feitos para manobrar no alto. Se eles tentassem brigar lá em cima, seriam alvos ainda mais fáceis para uma emboscada aérea. A próxima da lista luta de um jeito totalmente diferente de tudo que a gente te mostrou agora, usando umas armas naturais que são bem curiosas. Para esse cenário aqui, imagina que a humanidade conseguiu a proeza, né, de deixar a Mothra furiosa. Agora a rainha dos monstros se voltou contra a gente e decidiu que a raça humana não merece mais o planeta. Mas será que os Jägers dão conta do recado e conseguem segurar a onda dela? Para você entender isso, eu preciso que você olhe primeiro para o ciclo de vida dela. Tudo começa no ovo, né, de onde sai aquela larva que a gente já conhece. E olha, essa larva já nasce sabendo brigar, né, com umas mandíbulas bem fortinhas. E aquela teia de seda que ela cospe para poder imobilizar qualquer um que seja pequeno ou médio. Só que como será que ela se sai contra uma Jäger? Bom, pro azar da larva, um robô desses chega a ser 5 vezes mais alto que ela. Aquela tática da seda não ia ter força suficiente para travar uma máquina de quase 90 metros de altura. Isso significa que a melhor estratégia da humanidade seria tentar vencer essa guerra logo cedo. As chances de vitória seriam muito maiores se a gente conseguisse derrubar o bicho antes dele evoluir para a forma voadora. E é onde o perigo realmente mora. Mas e se a gente falhar em achar o ovo e tiver que encarar a Mothra na forma adulta? Aí, meu amigo, é que o jogo vira de um jeito que você não imagina. Diferente de todas as outras lutas que eu te mostrei, esse confronto aqui é muito mais equilibrado. Para você ter uma ideia, a Mothra adulta não é muito maior que a sua forma de larva. Ela tem uns 15 metros de altura. A gente não tem o dado exato do peso dela, mas como o corpo dela é só uma fração do tamanho do Rodan, dá para estimar que ela provavelmente deve pesar muito menos do que 39 mil toneladas. Provavelmente ela deve ter o mesmo peso de um Jäger, ou quem sabe até menos. Isso muda tudo pro combate. Nesse duelo específico, o que vai decidir quem vence é o soco direto, a resistência da estrutura e quem consegue se movimentar melhor. Sem aquela vantagem absurda de peso que os outros titãs têm, a Mothra ia ter que ser muito esperta e lutar com cautela para conseguir encarar um esquadrão inteiro de Jägers de uma vez só. A Mothra, ela tem duas armas principais que podem deixar qualquer máquina num prejuízo pesado. A primeira é a teia de seda. Em outras análises, eu já até mostrei que esse material é proporcionalmente muito mais resistente que o próprio aço. Se um Jäger que não tiver uma espada for atingido por isso, ele vai ficar totalmente travado ou sem conseguir reagir de jeito nenhum. Mas para unidades que são mais rápidas e estão bem equipadas, tipo a Saber Athena, né, com aquelas lâminas icônicas duplas dela, dão conta de cortar essa seda e manter o robô na briga. Além disso, tem os ataques de mergulho e o ferrão. A Mothra consegue aproveitar a altura e descer com tudo em alta velocidade, usar o ferrão e as patas serrilhadas dela para mirar direto no centro de comando, que é a cabeça do Jäger. Como é ali que os pilotos ficam, um acerto bem dado significa o fim da linha para a tripulação. Por outro lado, as lâminas dos Jägers são um perigo real para ela. Como as asas da Mothra são relativamente finas, se ela levar um golpe certeiro nas membranas, ela perde a capacidade de voar e fica entregue na mão das máquinas, que são muito mais altas que ela. O que eu tiro disso tudo é que, mesmo que a Mothra consiga derrubar um Jäger sozinha em algumas situações, qualquer erro de cálculo dela pode ser fatal. Esse aqui, inclusive, é o cenário onde o projeto Jäger tem a maior chance de conseguir a sua primeira vitória contra os bichos do Monstroverso, principalmente se eles usarem aquela chuva de mísseis contra um alvo que é menor e bem mais sensível que os outros. Depois desse desfecho meio incerto contra a Mothra, o esquadrão de Jägers agora vai ter que encarar o maior pesadelo de todos, o titã mais bizarro e maldoso que já apareceu, né?
cara, o Monstro Zero, ou como a gente conhece, o Ghidorah. Estar na frente desse bicho é algo que trava o core de qualquer um. Ele tem quase 160 metros de altura, o que faz até o maior Jäger do mundo parecer uma miniatura. E os menores então, cara, nem se fala. Na natureza, os predadores costumam tentar parecer maiores para botar medo nos rivais, mas o Ghidorah não precisa de nenhum truque para isso. Dá pra imaginar ele se levantando com aquela arrogância toda, desafiando o esquadrão com a certeza de quem já venceu a luta antes mesmo dela começar. Agora, pra você entender a ciência por trás desse terror, o Ghidorah é simplesmente o ser mais pesado de todo o Monstroverso, chegando na marca absurda de 100 mil toneladas. Ele ganha no peso do Godzilla, do Kong e do Rodan com sobra. Pra você ter uma noção do que esse número significa na vida real, ele pesa o mesmo que uns 20 Jägers de grande porte enfileirados. E tem um detalhe, cara, que complica tudo. Diferente do Rodan ou da Mothra, esse alienígena sabe brigar muito bem, tanto voando quanto com os pés no chão. Se você já conhece um pouco do que o Monstro Zero é capaz, você já sacou que isso aqui não é mais uma luta, né, cara? É uma execução. Pra você entender o destino terrível que espera pelos Jägers, vamos dar uma olhada nas armas desse titã. Primeiro a gente tem as 3 cabeças independentes. Cada uma delas pensa por conta própria e toma as suas próprias decisões na hora do combate, com dentes afiados que conseguem moer metal como se fosse papel. Um ataque coordenado das 3 cabeças ia despedaçar qualquer Jäger que desse o azar de ser pego por elas. A máquina seria desmontada membro por membro, sabe, em questão de segundos. E se você tá aí, cara, pensando que por serem robôs os pilotos estariam seguros lá dentro, a realidade é que é bem pior. Qualquer dano sério que o robô sofre é sentido pelos pilotos por causa da ponte neural. Isso significa que eles iam sentir uma dor bizarra enquanto a máquina estivesse sendo rasgada, seguindo aquele mesmo padrão que eu te mostrei no vídeo passado. A gente não pode esquecer também das habilidades apelonas que esse titã carrega. Para começo de conversa, qualquer briga contra o Monstro Zero provavelmente rolaria dentro de um furacão nível 6, com ventos que derrubam tudo, raios incessantes e tornados para todo lado. O Ghidorah não chega sozinho para a luta, ele traz o próprio cenário de fim de mundo junto com ele. E para piorar a situação, cara, ele consegue disparar aqueles famosos raios de gravidade pelas 3 bocas ao mesmo tempo contra um único alvo. Imagina o estrago térmico, cara. É um calor tão bizarro que consegue desintegrar qualquer bicho menor. E no caso de um Jäger, ia fritar os circuitos internos na hora, deixando a máquina completamente inútil e sem reação. E o Ghidorah não precisa ter o trabalho de atacar um por um. Se ele estiver perto de alguma fonte de energia, ele consegue absorver tudo e amplificar essa carga, gerando uma reação de raios em cadeia. Isso ia atingir todas as unidades que estivessem perto dele, causando um dano crítico em vários Jägers de uma vez só. É o tipo de ataque que acaba com qualquer vantagem numérica do esquadrão num estalo de dedos. Mano, e se você acha essa situação desesperadora, segura essa porque o pior vem agora. Um Ghidorah atacando pelo ar é muito mais letal do que você imagina. Pensa num bicho de 141 mil toneladas voando a mais de 1000 km por hora. A força desse impacto é suficiente para mover qualquer coisa que estiver embaixo dos pés dele. Se ele resolve descer com tudo em cima de um Jäger nessa velocidade, não sobra nem parafuso para contar a história. Aí você pode se perguntar, mas os Jägers não iam conseguir nenhum arranhão nele? Talvez sim, cara, mas lembra que eu te falei que esses titãs jogam em um outro patamar de densidade e peso? Isso faz com que qualquer golpe de espada ou míssil, né, tenha uma dificuldade enorme para poder atravessar essa carapaça biológica dele. E mesmo que os pilotos dessem muita sorte e conseguissem ferir o bicho, a gente tá falando do Ghidorah, cara. Ele tem uma capacidade de regeneração bizarra que cura ferimentos graves em questão de segundos. De todos os duelos entre Jägers e titãs que eu analisei, esse aqui é sem dúvida o mais impossível de sobreviver. Não é só porque ele é melhor no soco ou no ar, mas porque se esse monstro resolver te caçar, fugir dele é praticamente impossível, meu parceiro. Já deixa o like e segue o canal. Fique com Deus, um abraço a nós. Tchau.